Capítulo 12. Os mandamentos de Deus. Como já falamos a respeito dessas bênçãos, Moisés chega aos estatutos particulares que tinha que transmitir a Israel e começa com aquele relacionado com a adoração a Deus, que é o primeiro passo a ser realizado, era a destruição de todas as relíquias da idolatria. Deus queria impedir a falsa adoração do povo de Israel, deste povo que estava agora novo, refeito. Esta ordem fala a respeito da multiplicação, fala a respeito da experiência com Deus, fala a respeito da adoração a Deus e também porque haviam muitos santuários cananeus. O segundo passo era dar continuidade e continuar muito próximo ao tabernáculo e preservar a adoração a esse Deus. Os israelitas tinham um lugar determinado para realizar os sacrifícios, dar os dízimos, e também isso fazia com que eles fossem separados, diferenciados. Essa porção deveria ser feita em lugar específico para que eles não fossem confundidos. Também era dada a porção sacerdotal dos sacrifícios. Os votos, que eram as ofertas votivas, a oferta voluntária, ela tudo tinha um lugar determinado. Esse contraste de lugar determinado com os cultos era para impedir que o paganismo se espalhasse junto com eles. Também alertou sobre líderes e falsos profetas. E aí tinha duas categorias, o profeta ou o sonhador, que era um falso profeta. O profeta, que era aquele que comunicava a vontade do Senhor ao povo. E em Israel haviam falsos profetas, no caso de Balaão. E Deus permitia que isso acontecesse para testar o amor e a lealdade do seu povo. A prova que tinham de realizar para verificar se o profeta era enviado por Deus ou não, era a sua fidelidade. O segundo caso, que era o sonhador, possível de apostasia, seria um parente ou amigo ou alguém que tivesse alguma autoridade religiosa. Não importava o grau da tentação, ele tinha que ser rejeitado, não importasse quem a apresentasse. E ainda mais, Moisés relembra a importância das festas religiosas. E estas festas deveriam ser realizadas por Israel quando se instalasse na terra. Novamente, a Páscoa e os pães asmos. Com o propósito da Páscoa era lembrar os períodos de escravidão, o período noturno, quer dizer, o período fatal da morte dos primogênitos no Egito. Deus manda que, como salvou os primogênitos de Israel pelo sangue do Cordeiro, assim deveria ser celebrada a Páscoa. A festa das semanas. Essa festa ocorreria 7 semanas, 50 dias depois do início da colheita da cevada. O cálculo dos dias começava com a apresentação do molho das primícias, aquele feixe, no dia 16 de Abib, que tinha de ser ocasião de agradecimento, alegria e dádiva compassivas, com a mente voltada para o passado a fim de promover a gratidão e a obediência. A festa das trombetas, que era celebrada no final da colheita, não só da cevada ou do trigo, mas também dos vinhedos e árvores frutíferas. Durante 7 dias celebravam uma festa de regozijo e ação de graça, a mais alegre das festas de Israel. Todos deveriam participar, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva. E novamente Moisés fala das bênçãos e maldições. Moisés prepara o povo para a celebração da renovação da aliança com Deus. A aliança de ratificação. Essa cerimônia envolvia a ratificação da aliança. Foi realizada entre os 2 montes, o Ebal e o Gerizim. 6 tribos foram colocadas sobre o monte Gerizim: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E 6 tribos foram colocadas sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas estavam no vale que os separava. O testamento que Moisés deixou quando estava próximo à sua morte mostrava as providências de sucessão e afirmava que elas já haviam sido efetuadas. E esta cópia, uma cópia do concerto no templo e a proclamação de ordens para a leitura pública, estava tudo já regulado, tudo pronto e estabelecida. E ele deixou claro que a leitura deveria ser realizada pelo sacerdote e anciãos, a cada 7 anos,
no ano da remissão, durante a festa dos tabernáculos, todos os homens, mulheres, meninos e estrangeiros deveriam comparecer à festa. Eles estariam todos sujeitos a obrigações e os benefícios deste concerto. A recordação de nossa promessa a Deus é um complemento necessário para recordarmos as promessas que Ele nos fez. Recordar coletivamente significa que nós estamos ensinando os nossos filhos. Recordar individualmente nos anima a perseverar na promessa de Deus. E aí, por último, quando está bem mais próximo à sua morte, Moisés dá a bênção sobre Israel. Moisés, ao introduzir sua bênção, a bênção de Jacó, recorda a marcha de Deus com o seu povo desde o Sinai, passando por Seir, que é Edom, e Parã, na parte nordeste da península do Sinai. Nesta bênção, Moisés não somente expressa seus votos ao seu povo, mas pelo espírito da profecia, ele prediz o futuro das tribos de forma clara, pois ele era um profeta de Deus. A oração em favor de Ruben reflete o perigo do declínio da tribo que estava do lado oriental do Jordão, os cativeiros assírio e babilônio. A omissão da tribo de Simeão provavelmente ocorreu por ter sido absorvida dentro da tribo de Judá. A tribo de Judá deveria ocupar o lugar de liderança em Israel. Levi deveria ser fiel como Moisés foi em Massá e Meribá. A tribo de José, representada pelos dois filhos, Efraim e Manassés, possuiriam a melhor parte da terra. A Zebulon foi assegurado o sucesso em transações comerciais, inclusive o comércio marítimo. E a Issacar, o sucesso na agricultura, nas suas tendas. A Gade seria rápido e forte como uma leoa, recebeu uma herança digna de um legislador, mas ajudou as demais tribos na conquista de Canaã. Dan seria como um leãozinho, filhote, ele era agressivo. Sua herança demarcada ficava ao sul. Naftali ocupou as terras férteis, ao oeste e ao sul do mar da Galileia. Azera receberia força para garantir a fronteira norte de Israel. Moisés, depois de falar todas essas bênçãos e abençoar a terra de Israel, todas as tribos, sobe ao monte e observa a terra prometida, a terra de Canaã. E ali Deus o sepulta, deixando claro que este homem serve de exemplo para garantir toda a perseverança e fortalecer-nos a prosseguir e crer nas promessas estabelecidas por Deus, porque Deus é fiel.